Bem-vindas, pessoas! Hoje eu vou trazer aqui no Talk Labs para vocês um personagem um pouco diferente. Eu vou falar sobre o anárquico Punk Aranha. Então, vamos lá! Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês, porque no vídeo passado o engajamento foi ótimo. A galera comentou, a galera curtiu, compartilhou, e isso pra mim foi muito importante. Eu tava esperando até um pouco menos por ser um primeiro vídeo, depois de tanto tempo sem gravar, né? Só que me surpreendeu, então eu só tenho a agradecer a vocês o carinho aí com que vocês trataram o vídeo. Foi muito legal. O anárquico Punk Aranha veio a primeira vez, apareceu no Spider-Verse, aqui no Brasil traduzido como Aranha-Verso. Ele veio da Terra 138, né? Pra quem não sabe, a Marvel dá número para as realidades alternativas. E esse cenário ele é um pouco diferente, que é assim, o Norman Osborn, que é o Duende Verde nos cenários normais aí, vamos colocar assim, né, do Homem-Aranha, nessa realidade alternativa, ele é um presidente. E o Norman Osborn, ele é um grande empresário, né? Ele tem toda aquela visão liberalista. Então, a presidência dele se dá de uma maneira bastante fascista, vamos dizer assim. E dentro dessa distopia fascista, onde o Norman Osborn controla, inclusive, os simbiontes do Venom, ele mistura os simbiontes com a própria polícia para fazer uma polícia Venom que sai para reprimir movimentos sociais. Ele tem total controle sobre os meios de comunicação. Ou seja, é uma distopia completa, né? Onde temos uma centralização de poder muito grande numa figura que a gente conhece, né? Quem lê Homem-Aranha sabe que o Norman Osborn ele é um grande de um sociopata, né? Talvez o vilão mais sociopata dentro dos vilões aí do Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha nesse universo não é o Peter Parker. Ele é um garoto que é um desabrigado que é picado por uma aranha radioativa. Então o Homem-Aranha dessa dimensão, ele tem toda uma experiência de vida diferente de alguém que tá num patamar assim, social mais inferior possível, que é um desabrigado, né? Então o Rob Brown, quando ele é picado pela aranha radioativa, ele decide que vai lutar contra o governo. Bem diferente dos super-heróis comuns que decidem, né, que vão lutar contra o crime organizado, contra... Não, ele vai na raiz do problema, que é o próprio governo. E o Homem-Aranha, todo mundo sabe, tem uma visão, né, uma filosofia de vida que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que é uma frase bem legal, bem interessante, né, pra gente refletir. Só que a frase do anárquico Punk Aranha, que é este Homem-Aranha da Terra 138, é um pouco diferente. Ele diz, with great powers comes no future, que em português foi traduzido como, com grandes poderes não há nenhum futuro. E pra mim faz muito mais sentido essa frase e essa visão de combate ao crime, vamos chamar assim, deste Homem-Aranha, do que do Peter Parker ou mesmo dos outros super-heróis que a gente está acostumado a ver. Falando um pouco sobre o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, ele é um personagem que sempre gostei muito. Foi o primeiro super-herói com quem eu tive contato, em 1994. Olha como eu sou velho. Eu tava lá na minha quarta série e eu fui na banca de jornais e me encantei com alguns gibis ali e levei pra casa. E, cara, é incrível, porque o Homem-Aranha ele traz alguma coisa nova dos que os super-heróis, pra mim, até então não tinham mostrado, né? Ele é mais jovem, ele sofre bullying na escola, ele não é um fodão. Muito pelo contrário, né? Ele é um cara que, até ele ter os superpoderes, ele era meio que um nerd, né? Na época, nerd não era uma coisa da hora. Na época, nerd, a gente falava com aquela pessoa mais tímida, mais retraída, né? Aquela pessoa... E eu me identificava muito com isso. Eu me identificava muito com o Homem-Aranha, com o Peter Parker. Com o passar do tempo... minha filosofia de vida mudou, meu pensamento mudou, né? A gente amadurece, etc. E de repente eu me deparo com esse Homem-Aranha, né? E eu achei incrível, porque eu me identifico muito com a visão de mundo desse Homem-Aranha, né? Com a visão de como transformar o mundo num lugar melhor desse super-herói. Os outros super-heróis não é que eu não gosto, eu gosto, mas esse super-herói tem uma proposta muito mais, pra mim, muito mais material, que é você visa o próprio poder, né? As próprias estruturas, né?
Porque não adianta os super-heróis combaterem o crime aí, prendendo um monte de criminoso, sendo que ele não combate a própria estrutura que cria o criminoso, né? E a primeira vez que a gente vê o anárquico Punk-Aranha dentro do Aranhaverso, a gente vai perceber que a própria história, a poética da história, né, que é uma distopia, mas também a imagem da história, né, o desenho da história, ele é feito como se fosse uma espécie de um fanzine punk. Isso é muito legal. As letras, quando são colocadas em alguns pontos ali, elas são letras como se fosse recortado de revista, que é aquela coisa que quem conhece fanzines punk sabe como é. Os personagens, né, os vilões, especialmente tem uma cena que mostra os policiais com o simbionte alienígena do Venom lá. Parece muito algumas caricaturas das figuras de autoridade que acontecem dentro dos fanzines punks. E eu me identifiquei muito com isso tudo. Achei muito legal esse universo todo criado pro Rob Brown. Infelizmente, não existe uma história só dele, né? Eu acho que a gente sabe até o porquê, né? Não combina muito com uma empresa grande como a Marvel, não vai falar contra o capitalismo. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? E foi até difícil pra mim garimpar algumas informações que eu queria trazer pra esse vídeo. Por isso esse vídeo não tem tantas informações além do que eu conheci lendo, conheci com o contato mesmo com o Aranhaverso. E aí eu gostaria de trabalhar aqui, trazer uma reflexão sobre essa frase: com grandes poderes não há nenhum futuro. Dentro do ideal anarquista e dos movimentos de contestação, como o movimento punk, muitos deles, né? A gente percebe que existe uma crítica, a base do próprio anarquismo é isso, é a crítica ao próprio poder. Então não seria uma crítica a determinado político, a determinado partido, não. A gente tenta ir, né, dentro dessa crítica, algo anterior a isso tudo, que é a própria origem, a própria natureza, vamos chamar assim, do poder. Então, quando o Homem-Aranha fala com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é que isso esteja errado, está certíssimo. Eu acho isso muito legal, uma frase muito forte para um personagem de quadrinhos. Eu acho incrível que o Stan Lee tenha pensado nisso, acho fantástico. Mas quando a gente fala com grandes poderes não há futuro, a gente está questionando aí o próprio poder. É antes da utilização desse poder, mas sim o próprio poder. Então, se a gente for analisar o próprio anarquismo, a gente vai entender da onde que veio essa com grandes poderes não há futuro nenhum, né? Por que essa frase faz tanto sentido dentro do ideal anarquista e quando você cria um personagem punk, um anárquico punk-aranha, por que essa frase ficou tão genial, encaixada nesse personagem? Bakunin era um filósofo anarquista, um dos maiores filósofos anarquistas, se não o maior, junto com Proudhon. Provavelmente muita gente não conhece Bakunin, assim como não conhece Proudhon, assim como não conhece Emma Goldman, Malatesta, porque a galera está muito focada em achar que luta social se fecha no marxismo. Só que existe uma coisa aí, o próprio Karl Marx, que foi contemporâneo, né, de Bakunin e de Proudhon, muito do que ele escreveu foi baseado em Bakunin e Proudhon. É aquela coisa, copia, mas não faz igual. Só que o Karl Marx, na minha opinião, foi um grande chupim, né? Acontece que a história é contada pelo lado vencedor. Então, podemos traçar um paralelo dessa frase do Rob Brown, do anárquico punk-aranha, que é, né, com grandes poderes não há futuro, com uma frase do próprio Bakunin, que diz: exercer o poder corrompe, submeter-se ao poder degrada. Eu diria que sempre que você se submete a uma autoridade, você está correndo o risco de se degradar. E sempre que você exerce o poder, você corre o risco de se corromper. O fracasso da nossa sociedade hoje, dentro da visão anarquista, que é uma visão da qual eu compartilho, está na própria origem do poder, na própria hierarquia, na própria centralização do poder. Então é aquela coisa, às vezes a gente fica tão inserido dentro da política atual que a gente não para questionar o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Às vezes a gente está tão inserido dentro de críticas a este partido ou de críticas a tal político ou a outro político que a gente não percebe que a própria estrutura do poder permitiu que esse político chegasse ali.
Por isso há uma grande crítica do anarquismo ao próprio sistema eleitoral, à própria democracia representativa. Quem diria, né? Trazer aí um filósofo russo de 200 anos atrás junto com um personagem de história em quadrinhos da Marvel, né? Vai saber como que a minha cabeça funciona, né? Pra fazer essas ligações malucas, né? Mas eu acredito que os próprios criadores do Spider-Verse aí, do Rob Brown, conhecem o ideal anarquista, conhecem o ideal punk, porque essa frase foi muito bem colocada, tá muito bem inserida dentro das bases do anarquismo mesmo. E é isso aí, galera. Esse é Rob Brown, o anárquico punk aranha. Essa é a minha versão, minha fanart dele, que eu trouxe aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também de ter visto aí eu desenhando essa arte. Espero que vocês tenham gostado desse desenho também. Eu optei por fazer ele sem a máscara, porque eu acho que o rosto desse personagem também diz muito sobre ele. Eu achei muito bem criado esse personagem. Uma pena que não foi ainda tão explorado pela Marvel. Gostaria muito de ver. Eu gosto muito da máscara dele também. Ele tem uns spikes formando um moicano, né, na máscara dele, que são muito, muito legais também. Mas eu preferi fazer ele sem a máscara, também para trazer um pouco mais de expressividade, né. Eu gostei muito. Ser sincero com vocês, é difícil eu gostar de um desenho meu, né. A artista é assim, ele nunca gosta do que faz. Mas desse desenho, especialmente, eu, assim, gostei bastante. E se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, considerem deixar um joinha. Considerem compartilhar nas redes sociais, isso ajuda demais compartilhar nas redes sociais, vocês não têm noção, ajuda muito, muito mesmo. E deixa aí embaixo um comentário, se você concorda com o que eu falei, se você tem algo a acrescentar, se você discorda também, por que não? E é isso, pessoal, abraços e até a próxima, e até a próxima semana. Tô tentando fazer vídeo aqui toda semana, tô me esforçando pra isso, vamos ver como é que vai ficar. Abraços, até quinta que vem, então tchau.